Apenas um Sol é um dos melhores desenhos que a Cartoon Network já produziu. Mas tem um personagem que é cheio de problemas. O Mordecai. O Mordecai é um personagem complexo. É um personagem com várias camadas. Mas ele teve seus problemas amorosos, que no caso é a Margaret e a Cesota. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esses dois relacionamentos que o Mordecai teve e dizer qual delas merece ficar com o Mordecai. Começando claramente pela Margaret. E meu Deus, esse vídeo vai dar muito trabalho porque é muita coisa para falar. Porque a gente sabe, o Mordecai sempre foi apaixonado pela Margaret desde o começo do desenho, ao ponto de ir a um show só por causa dela, fazer uma aposta para beijá-la e matar seu melhor amigo por ciúme. Só que o problema é que a Margaret sempre iludia o nosso Caio Azul com um namorado. E é sério, essa mulher teve mais namorado do que eu tive nota boa na escola. E o pior é que a maioria era humano. Mas a gota d'água foi mesmo quando a Margaret supostamente aceitou o pedido de casamento de outro cara. O que deixa Mordecai destruído por dentro. Então Mordecai resolve partir para outra. E aí que conhecemos ela, a Cesota. Onde os dois tiveram um encontro da hora, só que ela achou que aquele encontro era para valer. E quando ela ouviu Mordecai dizer que eles são apenas amigos, ela se irritou e quase matou todo mundo. Então tá, e o que aconteceu depois de alguns episódios? Mordecai e Margaret finalmente se beijaram! Só que o Mordecai estava com um hálito horrível, então foi vergonhoso. Mas tudo bem, porque eles se beijaram outras vezes, como na cena do aeroporto e na chuva de meteoros. Então chega a tão esperada cena onde o Mordecai pede a Margaret oficialmente em namoro. Porque apesar de eles terem se beijado 3 vezes, eles não estavam namorando, só estavam na paquerinha. Mas a Margaret dá um fora nele, porque ela tinha entrado para a faculdade dos sonhos dela, então eles não podiam ficar juntos. O que fez o Mordecai ficar deprimido de novo. Mas o nosso Caio Azul apaixonado nunca desistiu de achar uma parceira para ele. Então ele chama uma mulher para uma festa de ano novo, só que essa mulher não era flor que se cheire. Então, depois de ter outra decepção amorosa, ele sem querer esbarra em uma mulher na festa. Então eles simplesmente se beijam. E depois a gente descobre que é a Cesota. Mas o que eu acho estranho é que a Cesota nem sabia que era o Mordecai por causa da máscara. Ou seja, ela poderia ter beijado qualquer um naquela festa. E é claro que eles ficaram sem graça depois dessa. Mas eles fizeram as pazes, começaram a sair juntos e até começaram a namorar. O Mordecai já até apresentou a Cesota para a família, mas apesar de tudo parecer estar nas mil maravilhas, aconteceu uma coisa. A Margaret, sem mais nem menos, retorna. E aí, no Natal, o Mordecai toma a pior atitude que alguém poderia ter. Ele, sem querer, beija a Margaret na frente da Cesota. Ah, olha, a Cinderela tá usando a roupa da Bela Adormecida. Claro que tudo ficou uma merda depois dessa. Mas aí o Mordecai dá uma de errei, fui moleque. A Cesota perdoa ele e pronto. Tudo está perfeito agora. Não é? E a resposta é não.
nem tudo ficou perfeito. E a resposta está no casamento do musculoso, onde o Mordecai faz todo um discurso sobre alma fêmea e ele nem sabe qual é a dele. Mas o que mais me impressiona nesse episódio é o fato de até o Morty foi convidado para o casamento, mesmo tendo vários episódios dele querendo roubar a alma do musculoso. Mas voltando ao assunto, a Sessota fica magoada com isso e PUM! Eles terminaram de vez. E bom, agora que eu fiz um resumo sobre esses dois relacionamentos do Mordecai, chegou a hora de falar quem é a melhor garota. Começando pela Margaret. Olha, os dois tinham uma química legal, tinha de tudo para eles se tornarem um casal. Só que o problema é que o Mordecai não tomava atitude e ele sempre estragava tudo. E bom, apesar de tudo, eles continuaram sendo bons amigos. Mas a Margaret também não é santinha não, porque se você prestar atenção na série, você vai perceber que no fundo ela sempre soube que o Mordecai gostava dela. Só que ela ficava enrolando ele, saindo com outros caras, mexendo com os sentimentos dele. E cara, isso era uma atitude tão escrota da parte dela. Uma personagem que parece ser tão legal e fazer esse tipo de coisa. E você ainda fica triste porque o Mordecai gostava da Margaret, a Margaret tinha consciência disso, só que eles nunca tiveram um relacionamento de verdade, com o Mordecai com falta de atitude, e a Margaret, sabendo que o Mordecai gostava dela, não fazendo nada a respeito disso. E agora com a Sessota, cara, eles formavam um ótimo casal. Eles tinham cenas românticas, eles tinham cenas boas. Tinha tudo para ser um casal que ia durar a vida toda. Só que o Mordecai tomou muitas atitudes erradas nesse relacionamento, fazendo com que a Sessota ficasse magoada ao ponto de terminar com ele. O Mordecai não era honesto com seus sentimentos, não era honesto com a Sessota, ele não sabia expressar sobre o que ele sentia. É como se ele não quisesse que as pessoas o conhecessem como ele é de verdade. Tipo, poxa, ele simplesmente estragou tudo. O motivo da Sessota ter terminado com o Mordecai foi por culpa dele. Falando assim faz parecer que eu não gosto do Mordecai, mas na verdade não, eu gosto do personagem. Só que o problema é que ele é muito burro. Então, eu acredito que a garota que merece ficar com o Mordecai foi com a mulher morcego que ele ficou no final do desenho. Porque só pelo fato dele ter se casado com ela e ainda ter filhos com ela, mostra que ele aprendeu com seus erros e ele não cometeu os mesmos erros que ele fez quando estava namorando a Sessota. E esse foi o vídeo. Eu acho que esse é o vídeo mais profundo que eu já fiz. E até a semana que vem. Tchau, tchau.